Olá pessoal, mais uma vez aqui no nosso canal Verdadeiro Selfie. Se inscrevam, ativem o sininho, coloquem sugestões. Compartilhem. Vamos alimentar o nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre codependência, mas primeiramente eu vou apresentar à minha esquerda Arlindo Salgueiro, à minha direita Leonardo Olá. Paterlini e eu, Júlia Soares Henriques. Somos psicólogos e vamos falar hoje desse tema tão importante, que é a codependência. Primeiramente eu vou falar a diferença entre dependência. Dependência é aquele que recebe, é aquele que está no papel de receptor, só ele ganha. E o codependente é o que vive a dependência do outro, ou seja, ele vive a vida do outro. Eu vou falar aqui algumas características principais da codependência, que são minimização, negação, pacto, inversão de papéis e de responsabilidades e facilitação. Essas são algumas das características da pessoa codependente. Na verdade, são etapas que vão mostrar como é que a gente se torna codependente do dependente. Por exemplo, a minimização. Isso não é nada, é só uma fase, vai passar. Negação. Eu me nego a falar do problema, eu escondo o problema de todo mundo, seja ele qual for, e nego também que existe o problema. Quando eu escondo esse problema, quando eu não falo, quando eu não debato, o problema não existe na minha casa. Porque na verdade, né, Júlia, é difícil para o pai assumir que tem o problema. Porque nós educamos os nossos filhos para termos como troféus. A gente idealiza a relação dos nossos filhos. Na verdade, a gente tem que respeitar a condição dele. Se ele está passando por uma dificuldade, eu teria que ajudá-lo a enfrentar e não minimizar. Não viver por ele, né? Tem uma diferença entre ajudar e facilitar, que é outro dos 5 esses mais importantes que a Júlia falou. Ajudar é quando a gente faz alguma coisa para ele crescer, uma faculdade, algum incentivo assim para ele se desenvolver. Ir adiante. E facilitar é quando ele erra e a gente esconde o rastro, vai negando, escondendo, não sei se é a negação mesmo, mas ela vai facilitando, vai deixando de ele sofrer as consequências dos seus atos. E aí ele não cresce, não aprende, lógico. Porque eu não quero acreditar que isso esteja acontecendo. E eu acho que negando... E uma forma de proteção, né? Também. Eu evito. Não, isso vai passar logo, é coisa momentânea. Eu acho que é uma forma de proteção no sentido que a gente estava discutindo que para você ser um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, você tem que fazer tudo pela outra pessoa. Se você não faz tudo, até eu estava comentando uma parábola do filho pródigo, que nessa parábola, acredito que a maioria das pessoas conhece, a mãe, ela não aparece nessa parábola. Eu não sei se vocês o pai e os 2 filhos. O pai e os dois filhos. E quando o filho quer ir embora, o pai fala, pode ir. Vai lá, tranquilo, toma a tua parte, faz tua vida. O pai não foi correr atrás, não foi ver se estava passando fome, não foi... Não, deixou que o filho aprendesse com a experiência dele. E quando o filho chegou lá no fundão, ele falou, não, vou voltar para lá. Aí o pai falou, legal. Agora, se tivesse uma mãe nessa história, com certeza iria correr atrás do filhinho, você almoçou, você comeu, ou agasalho. Sim. Toma banho escondido do teu pai. E quando o filho volta, o pai dá uma grande festa. Sim. E cria até problema para o outro filho, que esteve sempre ao lado do pai. Então são exemplos que ilustram bastante essa questão da codependência. Também os pactos velados que são realizados na casa. Você pode utilizar droga desde que você use em casa. Existem até casos em que a pessoa vai comprar para evitar de que o filho tenha que sair de casa. Mais uma vez, ela está facilitando para não se envolver em violência, para para não ser preso, não ter alguma consequência mais grave. Aí é uma forma de facilitar, é uma facilitação, mais uma vez que a gente vê nessa situação. E é importante a gente saber que os nossos filhos, eles têm que aprender
com a própria experiência, ter o castigo imanente, o castigo próprio das consequências erradas que eles têm. Não é nem Né? castigo, é a consequência. Não, o castigo exato, imanente, é a ele consequência. errou, ele vai pagar por isso. Homem, né? mulher, enfim, Sim. como uma pessoa íntegra, é aquela que erra, assume o erro e a consequência dos seus erros. Sim. Aí sim, agora quando a pessoa erra, a outra pessoa assume as consequências e repara o dano, aí é uma codependência. Não, e aí o nosso filho não vai aprender, né? Porque ele até aprender com a experiência. Não esqueçam que o segundo vídeo da gente é o homem um ser em construção. Nós estamos nos construindo no dia a dia. Constantemente. E os nossos filhos, mais ainda, tem que ter em nós um aliado nessa construção. E não um amiguinho que passa a mão na cabeça, mas que queira que o filho aprenda e se desenvolva nessa autonomia de ser. E Arlindo, por isso que uma das características é a inversão de papéis. Porque muitas vezes o que acontece, pode acontecer também, né, do pai ter uma situação em uso de droga e aí o filho se torna pai. Então existe essa inversão de papéis. Ou a filha se torna torna mãe dos irmãos e toma Sim. conta da casa porque a outra pessoa não consegue, a mãe não consegue. Não pode ou não consegue. E esses aspectos todos são trabalhados na psicoterapia. É uma retroalimentação, né? O dependente recebe, lógico que vai depender de um monte de outras coisas, como a gente falou das drogas, mas ele está ali para consumir, para receber, tipo, venha tudo, e a pessoa que alimenta isso faz parte desse processo. E dói mais para o codependente se tratar, porque a negação também, o problema, eu não tenho problema, quem usa droga, quem faz isso, quem faz aquilo é ele, não sou eu. Então, mas ela não assume que ela também precisa de tratamento, porque se ela alimenta isso aí, ela está mais igual, mais, lógico que ela ficou doente. Em muitos casos a gente ouve assim, né? Eu não tenho problema. O único problema da minha vida foi o meu filho, ou, enfim, meu sobrinho e tal. E não é bem assim. Todos nós temos as nossas demandas, todos nós temos as nossas dificuldades. E a gente cria dentro das famílias o que? Um bode expiatório. Como o papel sistêmico da família para manter a homeostase, se cria aquela que a gente falou do depósito das frustrações familiares. E quando essa pessoa começa a se modificar, quando essa pessoa começa a se tratar, ela deixa de ser o alvo principal. Porque ela começa a assumir a vida dela. E aí? Aonde que está o problema? O problema está em todos nós, né? Todos nós fazemos parte dessa família, dessa sociedade, desse sistema. E é importante também a gente saber que nós somos interdependentes, nós temos essa relação igualitária. Porque também. há uma relação saudável de interdependência, há uma relação doentia de dependência e codependência. E o nosso filho está aprendendo na adolescência a se constituir, a se afirmar, a se libertar da proteção familiar. E se não sofre as consequências dos seus atos, ele vai achar que está tudo bem, ele vai continuar aprender, fazendo. né? Então eu tenho que apoiá-lo nessa construção dele, visando a autonomia. Então ele tem que pagar pelos erros dele, e não eu para super proteger. Nesse sentido, tem a novela atual que está sendo reprisada, Fina Estampa, ela tem um personagem que é a Amália, né, filha da Griselda, que ela, quando sabe que o namorado cometeu uma série de erros, ela não passa a mão na cabeça dele. Ela se decepciona e exige que ele faça a reparação. Para isso ele tem que se entregar na polícia e ser preso. E é esse o preço. E depois a contratação de advogados, ou seja, você pode ajudar a pessoa, mas não necessariamente deixar de que ela assuma o papel dela. Se ele não fosse preso, ele não iria assumir o papel dele, né, no caso. Se ele não fosse internado, muitas pessoas, né, se não fosse internado, talvez ele não aprendesse que é diferente da realidade que ele vive, que não é tão boa a realidade de estar internado, mas é um aprendizado para que ele lá na frente não repita esse papel. Mas uma coisa que a gente precisa deixar claro, que o codependente, o familiar, né, que faz parte dessa dinâmica insana, precisa se tratar, porque às vezes ela quer que o outro se trate, mas ela não se trata.
E quando ela começa a se tratar, aí a relação e a dinâmica familiar começa a alterar e começa a criar uma situação saudável. E nesse sentido eu quero lembrar que muitos casais, pais de aditos, né, nos procuram exatamente porque precisam eles mudar a forma de se relacionar para que o filho possa se libertar do vício. Os pais têm que tomar consciência de como eles estão agindo. Pelo geral, eles nos procuram para que a gente trate o filho. Pois é. Mas não para ele se tratar. Mas na verdade são os pais que precisam se conduzir. Os pais, as melhor. esposas, os maridos, dependendo quem está nessa Todos, como já foi falado, é um sistema. A família precisa ser cuidada, a família precisa ser olhada, não é apenas um elemento da família. Porque indiretamente favorece, facilita, né, e perpetua essa situação. Sim. Mas é isso. Mais um vídeo, compartilhem. Tem muita gente que precisa, muitas famílias que estão passando por essa problemática. Façam os comentários, dá o like é lindo, né? Like. Sininho. Vamos lá. Sugiram temas. Vamos lá. E até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau. 1, 2, 3.